Olá, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre dor crônica. Então eu vou tentar falar para vocês de uma forma menos didática, uma forma com uma linguagem que todos possam entender como funciona uma dor crônica. Então a dor crônica, na verdade, primeiro a gente tem que entender o que é dor para depois entender o que é uma dor crônica. Então dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, com uma lesão real, quando a gente realmente se machuca, com um potencial de lesão, quando eu estou numa situação aqui, por exemplo, eu estou me beliscando e ela não está me causando uma lesão. Então isso é um potencial de lesão. Ou descrita nos termos de tal lesão, Quando eu de repente falo, poxa, nossa, eu estou com uma cervicalgia, estou com uma lombalgia, então eu descrevi como é a minha dor. Então, agora fazendo uma explanação direta do que é uma dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, com uma lesão real, ou um potencial de lesão, ou descrita nos termos de tal lesão. Então, quando a gente fala de experiência, isso quer dizer que eu tenho uma experiência, você tem outra, então cada pessoa tem a sua experiência. Então, a dor ela leva em conta toda essa dimensão da experiência de toda uma vida. Então, é uma experiência sensorial e emocional, ou seja, já está envolvendo também as minhas emoções. Então ela sempre vai gerar em nós um comportamento doloroso devido ao que nós temos relacionado às nossas emoções. Então tem pessoas que ficam muito irritadas quando estão com dor, tem outras pessoas que ficam mais quietinhas, tem outras pessoas que não querem falar com ninguém, outras querem matar alguém, num jargão popular falando assim para vocês. Então a partir disso a gente tem que entender o que é uma dor aguda e uma dor crônica. Uma dor aguda é uma dor que acontece de imediato, ela não está relacionada a uma dor aguda, a intensidade dessa dor, não é isso. Ela é uma dor aguda porque ela é recente. Então sempre que eu tenho uma dor que ela torna-se persistente e ela passa dos 3 meses, ela passa a ser uma dor crônica. Então sendo uma dor crônica, eu vim com uma dor persistente, que passou dos 3 meses persistindo essa dor, então eu passo a cronificar essa dor. E aí que entra o que eu mais gostaria de falar para vocês. Porque quando eu entro nesse processo da dor crônica, eu começo a fazer uma sensibilidade a mais do meu sistema nervoso, Então, o cérebro nosso é quem decide se a gente vai ter uma dor ou não. Então, quando eu tenho essa dor persistente, eu começo a sensibilizar tanto a região que sofreu a agressão inicial, ou que começou a apresentar esse quadro doloroso, e todas as vias periféricas que levam até o sistema nervoso central, no caso medula, tronco cerebral e córtex. Então, a parte periférica que leva essas informações até a medula, vou fazendo uma sensibilização periférica. E quando eu também, na medula, eu tenho vias que levam essas informações até o cérebro. Então, medula, tronco cerebral e córtex, essa é a parte central do nosso sistema nervoso. Então, quando eu cronifico, eu começo a fazer a sensibilização do meu sistema nervoso central e periférico. Então essas vias, tornando-os mais sensíveis, tamanha quantidade de estímulo que foram adotando, e sem resultado, sem corrigir a questão, a causa do problema, essas vias tornam-se mais sensíveis. O que é sensibilização periférica central? Então, se eu tenho que dar um tapa nessa magnitude para que eu possa ter uma dor, quando eu estou já com um processo de sensibilização, basta eu dar um tapinha, basta eu, às vezes, ter um efeito mecânico do vento ou térmico, da temperatura, que já vai ativar esses receptores que estão muito sensíveis e eu já vou começar a ter dor. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas, quando entram no processo de dor crônica, que já entram nesse processo de sensibilização, levando em conta todas as dimensões que eu disse naquela definição do que é dor, da experiência, das emoções, eu começo a ter influência especificamente das minhas questões emocionais, entre o que eu penso, como eu lido com as minhas adversidades. Então, partindo desse panorama, a gente tem que começar a entender que o que eu penso, as minhas emoções podem estar influenciando diretamente na minha dor. Então, na grande maioria das vezes, muitos pacientes meus me falam, mas como pode o meu pensamento estar influenciando na minha dor? Isso não tem nexo, porque a grande maioria de nós pensamos que os nossos pensamentos estão aí na nuvem, como a gente vê aí na internet,
os arquivos ficando nas nuvens. Só que na verdade tudo está aqui dentro da nossa cabeça, tudo está dentro do nosso corpo. Então, a partir de um processo de sensibilização, eu tenho áreas no meu tronco cerebral que fazem com que a gente fazem com que nós liberemos substâncias sensibilizantes ou substâncias que são inibitórias, né, que inibem o processamento da dor no nosso corpo. Então, partindo desse princípio, onde as nossas emoções podem ajudar a fazer com que a gente tenha dor, meu sistema nervoso já está sensível. E quando eu tenho emoções que não são positivas, né? Quando eu estou triste, chateado, irritado, depressivo, né? Eu vou fazer com que o meu sistema nervoso, eu tenho um sistema que a gente chama sistema modulatório descendente, que é um sistema que tanto inibe quanto deixa mais sensível o sistema nervoso, né? Ele libera substâncias que são sensibilizantes ou inibitórias. Então, quando eu estou com esses pensamentos mais negativos, como eu vou repetir aqui para vocês, quando eu estou triste, deprimido, irritado, chateado, eu libero substâncias que são sensibilizantes. Esse sistema vai liberar as substâncias que agridem o meu sistema nervoso. Eu libero no corpo todo. Só que, quando eu estou mais sensível, aquelas áreas que estão mais sensibilizadas vão gritar mais, vão ficar muito mais sensíveis e a pessoa vai ter muito mais dor. Quando eu estou mais positivo, né, quando eu estou mais alegre, mais feliz, ou tendo prazer, né, não importa de que ordem seja, eu libero substâncias que são inibitórias. Então eu vou liberar substâncias que vão inibir o processamento da dor no meu corpo. Então, partindo desse princípio, dentro do curso que vocês vão estar vendo, né, para gerar mais felicidade, para ter uma vida mais de melhor equilíbrio emocional, então entender um pouquinho como funciona, né, de forma aqui mais simples, falando para vocês, como funciona esse processo, faz toda a diferença para que vocês entendam que muitas das vezes as dores que vocês sentem está muito relacionada com os seus pensamentos, com o seu emocional. Então lembre-se, toda vez que eu estou triste, chateado, deprimido, preocupado ou irritado, muito irritado, eu vou liberar substâncias sensibilizantes que vão agredir todo o meu sistema e a parte que estão mais sensíveis vão ficar gritando de dor. Toda vez que eu estiver alegre, feliz, tendo prazer de qualquer ordem especificamente, eu vou liberar substâncias que são inibitórias e isso vai fazer com que diminua o processamento da dor no meu corpo. Então essa é uma dica que eu queria dar aqui para vocês, né, nessa breve explanação, para que vocês possam entender como as nossas emoções podem estar influenciando na nossa dor, principalmente quando é uma dor crônica, ok?